irmãos e irmãs, nesta solenidade de Pentecostes, somos chamados a professar a nossa fé na presença e na ação do Espírito Santo, e chamados também a invocá-lo sobre cada um de nós, sobre a igreja, sobre as nossas famílias, sobre a humanidade, a fim de que, sob a ação do Espírito Santo, possamos de fato fazer a vontade do Senhor, possamos buscar uma verdadeira comunhão. Esse é o dom que Jesus prometeu. Escutamos hoje no final do Evangelho. Ele ainda não havia enviado o Espírito Santo porque ele ainda não tinha sido glorificado. E vemos que agora, ao celebrarmos a ressurreição, a ascensão do Senhor, ele que agora está à direita do Pai, ele envia o Espírito Santo sobre a igreja. E Jesus nos prometeu este dom, pediu este dom sobre os apóstolos, sobre a igreja, e continua pedindo sobre cada um de nós, como escutaremos no Evangelho de amanhã, do dia de Pentecostes, Jesus que fala naquele contexto da última ceia: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu suplicarei ao Pai, e ele dar-vos-á outro Consolador, a fim de permanecer convosco para sempre. Então, suplicarei ao Pai e ele enviará o Espírito Santo. Ao mesmo tempo também que Jesus fala de suplicar, de pedir, nós sabemos que ele também envia o Espírito Santo. Como nós professamos no credo niceno-constantinopolitano, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. É enviado tanto pelo Pai quanto pelo Filho. Nos Atos dos Apóstolos, nós escutamos sempre a narração de Pentecostes, tá? A liturgia de hoje nós escutamos a narração da Torre de Babel. Amanhã, na missa do dia, hoje é a missa da vigília. Amanhã, na missa do dia, a narração de Pentecostes. Queremos comparar estes dois acontecimentos para entender o que o Espírito realiza em cada um de nós. Na narração de Pentecostes se mostra este novo curso, o novo de Deus para a história da humanidade, que Deus tem a realizar na nossa vida. Se passa de uma divisão e de uma incompreensão a uma unidade e a uma compreensão, que temos ali primeiramente na Torre de Babel. Então o homem, no seu orgulho, ele quer ser grande, quer ser famoso, conhecido, chegar ao mais alto dos céus, construindo aquela grande torre. Só que acaba que Deus confunde a língua deles, e mesmo falando a mesma língua, são confundidos, passam a não se entender mais. Então aquele desejo, aquele individualismo, aquele orgulho causa a divisão. Agora, na narração de Pentecostes nós vemos o contrário. Agora se há uma unidade. Povos diversos que falavam línguas diferentes, agora, mesmo não falando a mesma língua, todos passam a se entender. Há uma unidade, há uma compreensão, há uma ordem. Então se passa desta situação de individualismo, de competição, de conflito, e quantas dificuldades podemos perceber nesse sentido? Quantas confusões, quanta violência, maldade, divisões, incompreensões. E o Espírito faz com que se passe de tudo isso para a unidade, para uma verdadeira comunhão. O Espírito faz com que formemos de fato a igreja que é essencialmente comunhão. Não quer dizer um igualitarismo, não quer dizer que todo mundo vai ser igual, não somos iguais, somos diferentes, personalidades diferentes, temperamentos diferentes, modos de servir na vida da igreja diferentes.
carismas, ministérios, grupos pastorais, etc. Tantas realidades eclesiais. E dentro de tudo isso há a unidade. Existe unidade. A igreja é una, e ao mesmo tempo múltipla. É uma só igreja, mas que se faz presente numa diversidade, não só a nossa diversidade, mas uma diversidade de nações, uma diversidade de culturas, de povos. E dentro de todos esses contextos, é a mesma e única igreja que se faz presente. Por isso nós, essencialmente, precisamos buscar definitivamente a unidade, a comunhão. Esse é o nosso grande testemunho, a nossa grande propaganda, entre aspas. Por quê? Porque ao verem a unidade, ao verem a comunhão, isso atrai. Se vê a divisão se acha em tudo que é lugar. Então, não tem nada de diferente. Agora, se vivemos em comunhão, se nos deixamos de fato conduzir pelo Espírito e deixamos Ele gerar comunhão em nós, em nossa vida eclesial, em nossas famílias, se uma pessoa busca, é difícil conseguir a unidade na família. Todos devem buscar uma vida em Deus, se guiar pelo Espírito Santo, fazer o bem, dar o seu melhor, servir, se doar. Se todos buscarem, com certeza vão alcançar esta unidade. Precisam buscar juntos, precisam pedir este dom do Espírito, a fim de que possam perseverar no amor e na comunhão. Na narração de Pentecostes se fala que o Espírito Santo ele é o fogo, é Ele que dá um novo ardor, um novo ânimo, é Ele que abrasa os corações. Jesus diz, é interessante, no Evangelho segundo Lucas, Jesus diz: "Vi lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que ele já tivesse sido ateado." Às vezes pode se olhar e não entender o que Jesus quis dizer, ou pensar que Jesus quer ser violento. Pensar no fogo que tantos lançam, nas guerras, nas armas. O que Jesus fala aqui? Do Espírito. É o fogo que Ele quer lançar sobre a terra. Ele volta para o Pai, deseja voltar para o Pai e enviar o Espírito Santo sobre nós. É um fogo que, ao contrário das guerras, não destrói. Ele transforma. É como aquela sarça lá no Antigo Testamento, no livro do Êxodo. Queima e não consome. Não se consome, não destrói. A única coisa que se consome, que tira, são as nossas imperfeições, os nossos pecados, a maldade. Isso sim deve ser queimado, tirado, extirpado de nossas vidas, para que fique somente a graça de Deus. Portanto, nos deixemos o Espírito Santo agir em nós e transformar o nosso coração, sem medo. Porque corremos esse risco de nos apegar tanto às nossas coisas, tanto aquilo que temos. Eu lembrei, ao meditar para esse evangelho, eu lembrei daquela passagem do filho pródigo. Ele disse: "Eu observo os mandamentos, eu estou buscando seguir tudo certinho", mas aí Jesus pede: "Vende tudo o que tem e depois me segue." Ele não consegue fazer aquilo. Quantas vezes nós também não conseguimos renunciar ao que temos, não conseguimos renunciar, sobretudo, a nós mesmos para seguir a Jesus. Há um medo, há um pensamento de que eu vou perder a minha liberdade, talvez eu vou perder a minha vida. E não se vê que, na verdade, com Deus as coisas é o inverso. Quando se perde, na verdade, com Deus eu ganho. Eu ganho muito mais. Então, qualquer renúncia, qualquer oferta, renunciar a si mesmo, fazer um esforço para seguir a Deus, isso é ganhar. Isso é se deixar renovar e transformar por Deus. A partir desta liturgia de hoje, desta vigília de Pentecostes, queremos clamar com toda a igreja: vinde, Espírito Santo, vinde sobre nós. Fazei com que, de fato, formemos verdadeira comunhão na vida da igreja. Lancemos fora toda fofoca, divisão, maldade, pecado, intriga, competição, conflitos. Deixemos Deus agir, deixemos o Espírito Santo nos preencher
com seu amor infinito e nos levar ao que é mais alto, ao que é mais elevado. É isso que Deus quer de nós. O que há de maior quer o amor, quer que amemos, quer que de fato vivamos como igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.